Material exclusivo aqui para vocês. Você vai ver agora imagens impressionantes do momento em que os moradores deitam no chão durante um intenso confronto entre policiais civis e traficantes do Complexo da Maré. Um comércio foi usado como abrigo para quem ficou em meio ao fogo cruzado. Veja na reportagem de Jackson Silva. Rodou. Logo na entrada, a polícia é recebida a tiros. No confronto na Vila dos Pinheiros, moradores ficam no meio do fogo cruzado. Um morador abandona o carro no meio do caminho. Essa imagem impressiona ainda mais. Quem estava no ponto de ônibus teve que se abaixar para não ser vítima de bala perdida. Veja o momento em que um homem se arrasta no chão e se esconde atrás do carro em meio ao pânico. Nossa equipe também busca abrigo com a ajuda de comerciantes. Vem pra cá, senhora, vem pra cá, sai daí. Na tentativa de se proteger, quem saía para o trabalho teve que se esconder neste comércio. Muita gente aqui do lado desse balcão. A gente vê 3 mulheres passando mal, tentando chegar ao trabalho, mas tiveram que aguardar aqui até cessar o confronto. Tá tremendo. O comerciante teve que dar um copo d'água para ela. Olha só, o estado de nervo dessas pessoas. Ninguém aguenta mais viver nesse campo de guerra, né, senhora? Difícil. Como vocês conseguem sobreviver todo dia? Em estado de choque, elas não conseguem falar. Do alto, homens da Coordenadoria de Recursos Especiais fazem uma varredura na região, enquanto o helicóptero faz rasantes pela favela. 3 veículos blindados dão apoio à operação da Delegacia de Combate às Drogas e à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Das redes sociais, moradores relatam um confronto entre os policiais civis e os bandidos. A troca de tiros aconteceu a poucos metros da linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Um dos objetivos era chegar ao esconderijo dos traficantes. Lembrando que diante das cenas que você viu agora, pode colocar que é importante a gente frisar diante do que passa o morador dentro da comunidade. Isso a gente não precisa nem falar dentro da comunidade, à beira, às margens da comunidade, no Rio de Janeiro. O que a gente sempre ressalta aqui e fala que é importante, morador dentro de comunidade, onde tem a bandidagem, onde tem briga de facção e onde tem o Estado tentando entrar para impor a ordem, o que a gente vê é o seguinte: não é viver, é sobreviver. Diante das imagens do trauma, são seres humanos que não tem como a gente se acostumar com o mal, concordam? Verdade. Doutor Carlos Augusto. É um tiroteio, né? Parece um tiroteio. Eu acho que teve uma operação policial, né? Eu não sei se teve uma operação, não consegui enxergar. Essa é uma operação policial da Polícia Civil hoje. Lembrando que Carregosa ontem teve da Polícia Militar, onde teve já um baque nessa região. Ali a gente mostrou ao vivo do batalhão uma grande apreensão de maconha e até fuzil teve ontem. Polícia Militar fazendo o cerco de um lado, investigação, um momento para não deixar a poeira baixar no outro dia, né? Exatamente, Isabelle. Na verdade, acontece o seguinte: a Linha Amaré é considerado um dos bunkers da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Como você tem agora também o Salgueiro, você tem outros locais que também estão funcionando como bunker. Então são locais extremamente de guerra. Então não tem como a polícia entrar ali sem ter troca de tiro. Então assim, essas imagens que a gente está vendo agora é a grande interrogação que a gente passa agora no Rio de Janeiro dentro da atividade policial, que é o quê? Como você vai trabalhar numa realidade que é essa, que você entra com o criminoso atirando, reduzindo os danos colaterais. E essa que é a grande questão. Como você reduz esses danos colaterais? Porque nessa troca de tiro pode ter morador baleado, pode ter policial baleado. Então você cria muito risco dentro da atividade. Então, assim, como você trabalha dentro dessa realidade? Tem que entrar, é óbvio. Até porque você tem que desarticular as quadrilhas dentro de onde é o berço delas. Mas de que forma, agora, assim, que tem um efeito tão drástico assim? Bota as imagens, por favor, a gente vai ficar quieto só para você entender. É justamente num ponto que eu quero que você perceba, que é bem as margens da linha amarela. Segura um pouquinho, vem aqui comigo só para o pessoal entender. É as margens da linha amarela. Local onde, durante a Olimpíada, um militar foi morto com um tiro no peito.
prefeito, local onde a gente tinha, quando foi colocada a UPP, nesse momento que eu vou te mostrar agora, nesse ponto, bota aí no ponto para dar o play, exatamente nesse ponto é onde teve, aí ó, era o marco da pacificação, isso há poucos anos. E o que a gente vê é isso, ó, é esse o som. No local onde você tinha a polícia militar com um cavalo maravilhoso, onde uma senhora subiu, levantou a bandeira, onde todo mundo tinha esperança, menos de 3, 4 anos depois, me corrijam aí, não lembro, é nesse ponto onde aconteceu a tomada de pacificação da Maré. É exatamente nesse ponto onde a gente mal chega, doutor Carlos Augusto Nogueira, com a chegada da polícia, bandido não se importa não, já mete o aço. Teve um da Força Nacional também que entrou por engano, lembra? Não, foi na Olimpíada, o que eu acabei de falar, tomou um tiro no peito. Foi esse que você quis dizer. Isabelle, eu procurei escutar o som, né, dos disparos de arma de fogo. Muito próximo. E eu escutei 3 disparos, 3 sons diferentes, né? O primeiro parece de pistola, o revólver, né? E depois você tem um som diferente, um sozinho, um som que... e depois, no final, os 3 de parece fuzil. uma arma longa, parece uma arma longa. Mas eles estão com proximidades diferentes. Eu não estou conseguindo enxergar se isso foi alguém... dando tiro, numa troca de tiro, se foi uma contenção, se foi a polícia entrando e avistando algum alvo e só a polícia dando tiro, eu não estou conseguindo enxergar o tiroteio, que normalmente é muito mais intenso. Isso é ruim, claro, muito, mas normalmente é muito mais intenso naquela localidade, tanto que o helicóptero foi. Se o helicóptero foi, é porque a tropa, de alguma forma, precisava ser amparada pelo Águia, né, o Carregosa. Ele estava dando rasante porque ele Agora, viu o Carregosa, coisa, ele né? falou uma coisa de suma importância. Isso até gerou tema de debate essa semana em WhatsApp e tal. Como é que você entra num cenário de guerra e diminui a letalidade de uma forma que o bandido ele não pode ser atingido, né? Porque senão sempre vão pensar que a polícia está errada. Como é que faz isso? Fora o morador, que é nosso principal produto para salvar, nosso principal, o que nós temos que ter mais carinho, mais proteção. Como é que você faz isso diante de um cenário de guerra? Diante disso, a gente ainda tem um outro efeito colateral, a falta de aula. Moradores que deixam seus filhos, não tem aula aqui, a gente fez um mapa para vocês entenderem, das escolas, Complexo da Maré, hoje das escolas sem aula. 18 escolas, 13 espaços de desenvolvimento infantis e 7 creches, além de um centro de educação de jovens e adultos, um total de 14.335 alunos sem aulas, o que bate diretamente. Essa imagem, enche a tela, por favor, essa imagem não só prejudica o futuro de um Complexo da Maré, quando você não tem aula, esse ano foram vários dias sem aula, como hoje também prejudica a rotina de uma comunidade. Uma mãe que deixa um filho, uma criança, da idade que tem o meu filho num EDI, por exemplo, no Espaço de Desenvolvimento Infantil, não pode deixar seu filho hoje, vai trabalhar, não pode trabalhar, faz o quê? Fica escondido embaixo da cama rezando para acabar o tiroteio. E mais, a gente sabe quem mora em comunidade. Quando começa um pipoco de manhã, sempre tem uma reação durante o dia. Não adianta, o tormento começa num dia e não para no mesmo dia, não cessa. Essa angústia que o morador vive diante das imagens. Bota, por favor, no ponto, mais uma vez, a entrevista da mulher dentro da coisa. Entrevista nada, porque a mulher não consegue nem falar, né? É essa a realidade Isabelle, de quem mora em comunidade. Agora você vê se, por exemplo, assim, minha filha não mora em comunidade. Se fosse minha filha, correria em pé. Você vê como é que, não sei se você reparou, tinha uma menina de rosa, aparentemente uma jovem, né? E a mãe atrás, ou irmã, não sei. Você vê que ela já corre agachada, ela passa, ela entra num buraco lá numa grade, ela já anda agachada. Criança de comunidade já aprende desde criança. É muito costume, triste isso. aquele senhor no ponto de ônibus que fez o certo, né? Que foi deitar no chão e procurar um abrigo atrás do carro. Você vê o costume que essas pessoas têm diante da violência que assola o Complexo da Maré. Por mais que você tenha uma rotina de medo, o desespero quando ela bate, é isso que a gente viu aqui. Pode rodar. Do lado desse balcão, a gente vê 3 mulheres passando mal, tentando chegar ao trabalho, mas tiveram que aguardar aqui até cessar o confronto. Tá tremendo, o comerciante teve que dar um copo d'água para ela. Olha só, o estado de nervo dessas pessoas, ninguém aguenta mais viver nesse campo de guerra, né, senhora? Difícil. Como vocês conseguem sobreviver todo dia? É isso aí, não precisa falar mais nada, né? E às vezes o estado de nervos dela não é nem porque ela está ali abrigada, não. É porque de repente ela não sabe o que está acontecendo com a filha que foi para o colégio, o marido que saiu para trabalhar. É por isso que às vezes a pessoa fica também, né, mesmo abrigada, fica desse jeito, né, Isabelle?